Nós temos duas forças que caminham paralelamente e são muito sutis. Jeová branco, lei crística, Jeová negro, a lei negra. A nossa missão em Cristo Jesus é levar a mensagem de Jesus aos que ainda se encontram na lei negra, que nós chamamos de cura desobsessiva. Salve Deus. E só um médium que tenha seu plexo sem álcool, que não beba, que não use drogas, que tenha conduta doutrinária, que terá condições de fazer isso. O que nós chamamos de moral doutrinária. Por que isso? Porque se o mestre não tem conduta doutrinária, não segue as leis e os ensinamentos desse amanhecer, ele também não vai conseguir doutrinar um espírito. Porque aquele espírito não vai acreditar nele, nem tampouco respeitá-lo. Salve Deus. Ele vai dizer, esse camarada é pior do que eu. Né? É isso mesmo, a verdade é essa. Há necessidade da conduta doutrinária, Jaguares. Conduta doutrinária é consciência, é segurança, é saber o que está fazendo, saber por que está ali, da onde veio e para onde vai. Sabe Deus? Sobre opinar sobre mediunidade nós já falamos, não é? Na reunião passada, não é? Bom, desenvolvimento da mediunidade. O que é desenvolver uma mediunidade? O que vocês acham que é desenvolver? Na concepção dos senhores, o que é se desenvolver? Hein? Meus irmãos, se desenvolver é conhecer a própria força, é saber manipular a sua própria energia. Isso que é se desenvolver. À medida que nós vamos nos desenvolvendo, esse trabalho nosso, os senhores estão se desenvolvendo, eu também. Estão me entendendo? Esse trabalho é um desenvolvimento. Eu, por estar dando instrução para os senhores, também estou fazendo um desenvolvimento. O importante é que à medida que nós vamos caminhando, nós fazemos a iniciação do Armo Shinto, fazemos a elevação, fazemos outras consagrações, e gradativamente, de conformidade com a missão de cada um, em cada consagração ele vai recebendo mantras. Nossa mãe em Cristo Jesus chegou a receber 108 mantras. É o máximo que um mestre iniciado nesse plano físico possa receber. Então, na proporção da sua missão, dentro do seu programa, dentro da sua conduta doutrinária, nós vamos fazendo consagrações e vamos recebendo mantras. Muitas consagrações, às vezes, são feitas, inclusive, nos planos espirituais. O mestre é chamado e lá fazem a consagração dele. Sabe Deus? Né? Reações mediúnicas. A mediunidade, meus irmãos, é algo muito sério. Principalmente nesse amanhecer. Porque aqui é uma corrente iniciática desobsessiva. Então, meus irmãos, à medida que nós vamos caminhando, vão desenvolvendo também os nossos chakras. Vamos conversar rapidamente por isso, porque tem muito livro, muita coisa, mas não importa quantos são. O que importa é que os senhores saibam que esse desenvolvimento chácrico existe. E ele é físico. Ele não é só etérico, ele é físico. Então, um médium jamais deixará de ser médium. Até o seu desembarque ele vai ser médium. E com tristeza, nós vemos muitos mestres levar essa mediunidade, às vezes na vaidade, às vezes na brincadeira, às vezes utilizando a mediunidade em benefício próprio.
Quando fala em benefício próprio, meus irmãos, não é só para ganhar dinheiro, não. Qualquer intenção que você use a mediunidade, que não seja para lei de auxílio, você está usando essa mediunidade em benefício próprio. E isso é muito sério. No espaço, nos mundos etéricos, há muitos espíritos sofrendo muito por terem usado a sua mediunidade em benefício próprio. Meus irmãos, ser médium é uma faca de dois gumes. Não existe um médium que fique na coluna do meio. Ou ele está fazendo bem no exercício da sua missão, ou não está. E mais triste ainda, quando ele é usado pelas correntes, para fazer uma série de bobagens, às vezes se prejudica outros, se envergonha outros. Por quê? Porque ele não tem conduta, ele não tem equilíbrio, e está sendo usado pelos espíritos da lei negra. Meus irmãos, essas entidades são muito sutis. Às vezes, o médium pensa que é ele e não é mais ele. Por quê? Porque ele abriu a sua guarda, ele deu oportunidade para que essas vibrações chegassem até ele. Nunca se esqueçam, nossa missão é desobsessiva. Sempre nossos mentores colocam alguma entidade que precise da nossa ajuda. E muitas vezes, pela própria vibração, eu expliquei isso para os senhores, que as almas se atraem. Não expliquei isso já para os senhores. Pelas vibrações. Se a vibração daquele médium não é boa, ele acaba se sintonizando com o espírito, às vezes terrível, e acaba sofrendo e fazendo os outros sofrer. Sabe Deus? Tipos de mediunidade. Meus irmãos, há N tipos de mediunidade. Nós aqui temos a manifestação dos espíritos, os médiuns de incorporação, né? E a intuição dos doutrinadores. Primeiro, qualquer outro tipo de mediunidade, por exemplo, a vidência. A vidência, ela é muito perigosa, porque às vezes um médium vidente está vendo um quadro que é projetado por uma mente do encarnado. Quer dizer, é uma mistificação. E ele não vai saber distinguir. Você está me entendendo o que eu quero falar para vocês? Outra coisa, a psicografia, ela existe, é uma mediunidade. Mas a nossa corrente também é perigosíssima. Porque você vai psicografar, você não sabe quem está psicografando. Isso pode estar sendo um instrumento de um da lei negra. Por isso, meus irmãos, que nós trabalhamos Mestre Sol, Mestre Lua, Doutrinador e Apará. O médium de corporação, ele é um multiplicador de energias, a entidade se manifesta. No segundo está um anjo, no outro segundo já está o demônio ali manifestado. É a função dele. E a grande responsabilidade nessa corrente é dos doutrinadores. E grande maioria de doutrinadores acaba pedindo bênção para Exu. Por quê? Porque ele vai trabalhar. Ele não se mediuniza. Ele não fica atento. E de uma hora para outra, um segundo, começa uma mistificação de um espírito. E ele não percebe. Isso é muito sério. A garantia, o Apará, ele não tem culpa. Essa entidade está mistificando. Porque ele fechou os olhos ali e confiou que junto dele tem um doutrinador, não é um boneco. Salve Deus. Você me desculpe da franqueza, mas é isso mesmo. A grande responsabilidade
das interferências, das mensagens truncadas. Tá? A responsabilidade única e exclusivamente é do doutrinador. Que Deus nos deu uma mediunidade em que nós não precisamos fechar os olhos, que nós não saímos, né? Não ficamos em fusão, não saímos da... Né? Nós estamos, pelo contrário, naquela hora, se nós estivermos mediunizados, estivermos sintonizados, nós estamos uma precisão, a nossa razão funciona com a maior precisão possível. Principalmente casais, marido e mulher, namorado, que estão acostumados a trabalhar junto, é ali que acontece muita coisa. Porque o doutrinador confia, poxa, esse aparelho eu conheço há tanto tempo, né? É minha esposa, eu conheço o aparelho que eu tenho. Mas assim mesmo você fica alerta. Porque na primeira chance pode acontecer uma mistificação do espírito. E tem mais. Quanto mais força tiver no aparar, mais perigoso ele é. Por quê? É que nem uma estação de rádio, televisão. Quanto mais potente, mais longe ela alcança, não é assim? O aparelho de incorporação é a mesma coisa. Como nossa missão é a cura desobsessiva, nós temos que estar atentos, senhores doutrinadores. Muito atentos. Sabe Deus? Incorporação. Consciente, semi-inconsciente, inconsciente. Muitas vezes, principalmente aqui no Templo Mãe, o médium, às vezes, sai dos tronos com certa preocupação, com certo grilo. Porque ele fica bastante consciente. Mas é por causa da força da corrente mestra. As entidades projetam através da corrente mestra. Sabe Deus? Está entendendo? E tem mais. Se realmente cada sofredor que a entidade desse passagem, pegasse o aparelho para valer, o quinto, sexto sofredor saía de maca de ali. Pela grande bênção de Deus, isso não acontece. E a consciência lhe dá uma grande garantia, meu irmão Apará, porque você é seu vigilante. Você está atento. Sabe Deus? Semi-inconsciente, dependendo do trabalho, não é? O médium, ou da entidade que vem, ou da mensagem que a entidade queira dar, está entendendo? Ela pode tomar o aparelho e você ficar semi-inconsciente, certo? E inconsciente é a incorporação mais perigosa que existe e mais triste, certo? E ela oferece muitos riscos. Inclusive, geralmente, somos epilépticos. A incorporação do epilético, ela é inconsciente. É tanto que a epilepsia é uma cobrança de litro. E vocês vejam, quem já viu um epilético, né? Naquela hora da crise dele, você veja que tristeza que é. Sabe Deus? Incorporação cruzada. O que é uma incorporação cruzada? Isso geralmente acontece muito, senhores doutrinadores, quando o médium começa a se desenvolver. Tá? Então é um preto velho que está batendo no peito, né? Isso não existe. Você sabe, quem bate no peito não acabou. Mas por quê? É porque ele ainda não sabe. Então ele senta ali, ele mentaliza no caboclo, mentaliza no preto velho, mentaliza, ele se agarra em tudo que ele pode, né? Preocupado. As entidades projetam e fica um preto velho batendo no peito que não acabou, né? O caboclo que não é um preto velho. Isso se corrige ensinando aquele médico que está se desenvolvendo a mentalizar uma entidade. Aí ele formar um quadro na mente dele. Está entendendo? Sabe Deus? Vícios de incorporação. Isso é uma coisa que pega muito. Porque entidade, meus irmãos,
uma entidade de luz. É um Santo Espírito. Ele não vem com caguetes, ele não vem com gritaria, né? Ele não vem com uma série de coisas. Pelo contrário, o amor dele é tão grande que ele, se pudesse se manifestar de maneira que melhor impressionasse aqueles que chegarem perto dele, ele faria. Assobio, chiado, e um monte de coisa, isso é coisa de aparar. Isso é caguete de aparar, não é de entidade, não. Vocês me desculpem, tá? Incorpora a sereia cantando, isso é troço de aparelhos. Isso não é nada de entidade, não. Primeiro, uma entidade para trabalhar no amanhecer. Eles passam numa escola, em Banhante, e aprendem todas as leis e normas deste amanhecer. Primeira coisa. Tem mais. Tem fila imensa de entidades querendo trabalhar no amanhecer. Porque aqui fatura alto. Os bônus aqui são muitos. Pela própria nossa linha de trabalho, que é uma linha da cura desobsessiva. Se acontece algo, se eles não conseguem fazer realmente o que eles gostariam, a culpa não é deles, é do aparelho. Tá? Entidade não tem caguete. A única coisa é esse linguajar brejeiro, né? Da roupagem do preto velho, certo? Que é uma roupagem que eles adquirem, tá? Para chegar até nós e trazer a mensagem de amor a todos nós. Salve Deus. Superstições. Meus irmãos, no amanhecer, nós guiamos pela razão, pelo raciocínio. Uma outra coisa, as entidades não castigam. Uma entidade é só amor, tá? Agora, se você sai fora da sua conduta doutrinária, o que acontece? O mentor se afasta. Nenhum mentor se presta às mesquinharias nossas da terra. Nem tem tempo para perder com ninguém. Não se embuda com isso. Eu vejo muito médico falar no mentor dele como fosse colega de passeio. Não é assim não, meus irmãos. Não é assim não. E na primeira escorregada sua, ele já não está mais ali. Agora, quem poderá vir ali é o que eu falei para os senhores. Jeová branco e Jeová negro. São duas forças, caminham paralelamente e são muito sutis. Se fala tanto em conduta doutrinária, se fala tanto em equilíbrio aqui dentro, exatamente por isso. Sabe Deus.